Boa noite, esperando vocês entrarem na sala para a gente começar o nosso trabalho. Uma boa noite de quinta-feira para todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês outra vez. Boa noite a todos. Vão entrando. Tia, Lécia. Depois vamos conversar melhor. Bertô, Márcia. Oi, querida. Tô vendo você. Vamos falar hoje sobre masculino e feminino e os seus desafios, os desafios das nossas polaridades. Vou entrando, boa noite. Sim, podem entrar, é só entrar no Instagram. A entrada é grátis. Podem ir entrando, quem quiser. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos para que todos possam entrar. Carlinhos, Aninha, minha querida, Maria, Ana Alves. Boa noite, vamos entrando. Oiê! Vamos trabalhar, gente. Espero que todo mundo tenha tido tempo de fazer a dinâmica que eu passei, deixei lá de dever de casa para todo mundo. Que vocês tragam bastante perguntas, porque assim a gente pode trocar, né? A gente pode responder aos seus questionamentos, às suas dificuldades, para que vocês possam fazer isso de uma forma mais tranquila. Pode entrar, pode participar à vontade, é aberto. Pode convidar quem quiser. Cláudia, Silene, Luísa, Carmen, vamos entrando. Pode convidar, pode deixar entrar. É só clicar e entrar. Sejam bem-vindos, podem entrar. Eu quero começar a falar e não queria que vocês perdessem o início da conversa. Oi, Graça, vamos entrando. Vamos lá. Vou começar 20 horas e 5 minutos. Esperar mais uns 2 minutinhos para dar tempo da turma ir entrando. Para a gente ter bastante tempo. Nosso tempo no Instagram é bem contadinho, então não dá para a gente brincar com as horas. Ok. Alguém teve tempo de fazer o exercício que eu deixei lá no Instagram? Alguém já tem alguma pergunta para deixar no ar? Ou ninguém fez o dever de casa? Alguém me pediu, disse, Selene, por que você não deixa o exercício? Porque assim a gente tem mais tempo de conversar, você tem mais tempo de falar e a gente faz o exercício em casa e depois a gente faz as perguntas. Então, dessa vez eu fiz e vamos ver se dá certo, porque aí a gente pode fazer outras vezes. Você fez? Ai, que bom, Graça. E aí, tem alguma pergunta, alguma dificuldade? Ah, sentiu a mãe no masculino, né? Ah, então vou falar sobre isso. Minha avó paterna no feminino. É isso aí. Nem sempre é o papai e a mamãe. Ah, você não viu o exercício? Que pena, mas tá lá no Instagram, tá? Eu deixei lá o vídeo para todo mundo poder entrar. Oi, Luciana, bem-vinda, Lucilene, Cláudia, vamos entrando.
Senti a energia de muitas mulheres no masculino e fui impulsionada para esse lado. Sim, isso também é uma questão hoje, né? Do feminino está muito masculinizado. Sim, isso é bom. Isso é bom, Sônia. Se você sentir os dois bem equilibrados, isso é ótimo. Tia paterna. Sim, é isso mesmo, gente. Então, podemos começar? Eu queria falar disso porque nós temos dois hemisférios cerebrais, né? Tudo no nosso sistema é polaridade. Aliás, tudo no universo é polaridade, né? E oi, Ângela, boa noite, querida. Vamos entrando, tô começando. E tudo no universo é polaridade, nós também somos polaridade. Agora eu vou falar um pouquinho, vamos deixar as perguntas para depois, porque senão eu não vou conseguir ler o que vocês vão me perguntar, tá? Ao longo da minha exposição, do que eu vou falar, vocês podem fazer algumas perguntas se tiverem algumas dúvidas. Então, assim, nós temos o hemisfério direito e temos o hemisfério esquerdo. Quando eu faço assim para o direito, vocês podem estar polarizando aí, eu não sei se dá para ver direito. Mas o hemisfério direito é um hemisfério racional, ele é aquele que trabalha com a funcionalidade das ações, né? E são mais práticos, mais dinâmicos, colocam as coisas em ação. Eles veem numa floresta uma árvore. Por exemplo, você pergunta, o que você viu na floresta? Aí ele vai dizer, eu vi uma árvore frondosa, o que mais que você viu? Eu não me lembro, eu acho que eu só vi as folhas verdes. Então ele tem um foco, um objetivo, né? Já o hemisfério esquerdo, ele é criativo, ele é holístico, ele vê todas as possibilidades. Então ele vê as florestas, ele vê as flores, ele vê os pássaros, ele vê a pedra, ele vê a montanha, ele vê o sol, o brilho do sol. Então ele vê todos os detalhes. Isso é um hemisfério criativo, é um hemisfério feminino na realidade, né? Quando você tem esses dois hemisférios integrados, você age mais no eixo, mais inteira em relação ao seu mundo. Mas na realidade não é assim que a banda toca, não é assim que funciona muito. Todo mundo pode entrar, pode convidar e pode ir entrando. Pode entrar quem quiser. Só clicar no Taumaturgo Selene e ir entrando. Pode participar, pode convidar. Então, assim, ele é holístico na realidade. O hemisfério esquerdo, ele vê todas as possibilidades do momento. Então, quando essa força masculina está atuando demais, você perde essa força do seu feminino. Muito embora tanto o homem como a mulher tenham as duas qualidades, digamos assim, que eu acho que são duas qualidades distintas e indispensáveis a todo ser humano. Só que esses hemisférios, eles têm uma dominância, muitas vezes. A dominância seria masculina ou feminina. E essa sensação de que você traz de dentro de você uma força maior da sua essência, da sua inocência, da sua alma, que seria assim um movimento que ela veio para realizar, né? Só que nesse nascimento ou desde o útero materno, você já está entrando em ressonância com o social e com a família. E daquilo que é vivenciado pelos pais, desde que você está no útero materno, até na hora da fecundação, esse serzinho que já habita lá nessa barriguinha, ele já está captando essas sensações.
emocionais vivenciadas pela família. Seja pela avó, seja pelo pai, e tudo aquilo que acontece é atraído pela força imaginativa, criativa e sensorial desse ser que está em formação. A partir do nascimento, isso se amplia, porque aí ele já tem, começa as percepções, né? O sentir, o tocar, o ouvir, o ver, né? E ele vai adquirindo essas ferramentas, digamos assim, emocionais, afetivas, intelectuais da família, do contexto que ele vive. E muitas vezes, e na maioria das vezes, nós formamos uma persona, formamos um ser dentro de nós, uma imagem sobre nós distorcida da nossa realidade, daquilo que você é realmente. Porque às vezes você tem aptidões e tem talentos que você cresce achando que não tem. Porque isso não foi estimulado, ou porque disseram para você que você não era capaz, ou porque disseram para você que você não fazia bem feito, e você foi reprimindo, se antagonizando com as coisas ao seu redor. E você vai pegando trejeitos e atitudes e ações dos seus familiares, né? Na realidade, às vezes nós temos pai e mãe. Muitas vezes a experiência masculina ela é mais yin, ela é mais feminina, ela é mais criativa ou ela é menos de ação, né? É um pai menos ativo, é um pai que se submete mais. Nós não podemos imaginar essas qualidades, porque o que nós precisamos entender quando nós nos colocamos nesses lugares é o sentir, é a percepção que você sente desse entorno. E quando você sente essa percepção, você pode fazer uma viagem para o que houve antes desse ser se manifestar. Por quê? Às vezes eu me identifico com meu pai. Na realidade, assim, até os 7 anos, a sua identificação maior é com a mãe. O que aconteceu entre você e a sua mãe? Porque o que você precisa? Você precisa de proteção, você precisa de cuidado, você precisa de amor, de afeto, né? É o leite que você mama, é a comida, é o banho, é o estudar, na hora de dormir, é todo aquele cuidado que a mulher, o feminino, tem. Muitas vezes, quem faz isso hoje é a babá, né? Então, hoje existe um nome que a gente chama, há 30 anos atrás, quando eu fazia cinesiologia, existia essa coisa de ressonância que você captava a forma de cada um ser e se moldava a nível inconsciente. Hoje eles chamam de epigenética, né? O nome que eles colocaram de epigenética, que é aquilo que você adquire do entorno e que molda a tua forma de expressão no mundo. Então, epigeneticamente falando, você vai adquirindo performance. Você escuta, você vê, você sente, você vê o pai batendo na mãe, um pai agressivo, e você quer esse amor desse pai, todo mundo exclui esse pai, ninguém quer saber desse pai, ou ele é banido da família, e você acaba sentindo essa perda, porque o único amor que você conhece é esse, de um pai grosseiro, de um pai agressivo, e você vai atrair depois as suas relações afetivas, masculinas ou femininas, não importa, mas naquele aspecto que ficou faltando para você, de um amor doente, ou vice-versa. Ou você tem dó da sua mãe, porque ela perdeu a mãe cedo, e você se coloca acima,
como se você pudesse, de uma prepotência, de uma arrogância, tomar a dor da sua mãe e carregar para você. E a mãe, na realidade, ela não está presente nem para o marido, nem para você, porque ela não tem força afetiva e protetora para bancar você. Ela pode usar uma couraça, mas ela é frágil. E aí o que pode acontecer? Você, como filho ou filha, vendo isso, se torna pai da mãe, né? Ou mãe da mãe. E começa essa simbiose familiar. E aí, aonde está a sua força masculina ou feminina? Ela está focada e linkada a quem? Aonde? Às vezes você foi abandonado na infância, você foi criado por uma tia, ou a sua mãe trabalhava muito e ela te deixava com a avó, ou te deixava com uma madrinha, ou com uma vizinha que ela pagava para tomar conta. Existem 1000 situações diferenciadas que você que vai ter que sentir na força do seu masculino, epigeneticamente, de quem você absorveu essa forma de lidar. Ou se você está trabalhando ou repetindo alguma história ancestral de uma avó, de uma bisavó, né? E você passa a repetir mais do mesmo. E a sua dominância na ação no mundo pode ser masculina ou feminina. E não necessariamente esse aspecto masculino seja um avô, ou seja mãe, ou seja uma avó, seja uma mulher, ou seja um homem. Desculpe, o aspecto masculino seja um homem. Pode ser uma mulher de força, porque a maioria, hoje em dia, são mulheres que estão se separando e tomando conta dos filhos sozinha, né? Então, existem muitas mulheres fortes, né? Aos olhos dos filhos, as mulheres são mais fortes, são mais decididas, elas lutam, elas vão atrás do provento para sustentar os filhos, né? Ou ela não dá conta e entrega um filho para cada pessoa e dá os filhos todos, porque ou ela vai trabalhar, ela não tem família, não tem quem cuide, e ela precisa sobreviver e precisa que os filhos sobrevivam. E às vezes, a duras penas, ela é obrigada a dar seus filhos. Isso acontece. Então, quando nós nos colocamos naquela força masculina e na força feminina, nós precisamos perceber o que esse campo está nos falando para que a gente possa sentir isso no nosso corpo como um frio, como uma dor, como uma tristeza, como uma alegria. E da onde, né, nessa experiência que a gente tem em cima desse papel, dessa força, a gente pensar exatamente na parte racional, lógica, daquilo que vem para nós como uma experiência vivenciada ou uma experiência contada no campo da família, né? E de forma consciente, a partir dali, eu tenho escolha. Ou eu carrego, ou eu morro pelo outro, ou eu vivo a dor do outro, ou eu sofro pelo outro, ou eu digo: isso é seu, né? E eu respeito a dor, eu acolho a dor. Aquele que foi excluído, aquele que foi abandonado, aquele que não foi... Ninguém pode se abandonar. Porque meu pai era o cão, batia, não sei o quê, nanani. São qualidades, gente. Vai olhar para trás dele, vai ver qual é a experiência que ele teve, qual é a história dele. Ele não pode fazer diferente, às vezes. Ele se sente impulsionado e obrigado a fazer mais do mesmo, porque ele não sabe fazer outra coisa. Ou ele tem uma dor tão grande que ele não dá conta de transformar. Quem tem que transformar somos nós, que temos já uma abertura maior, que estamos aqui nos trabalhando, fazendo constelação, fazendo um trabalho pessoal, para poder sentir como que é essa mudança, né? Como é que eu vou olhar para trás e incluir aquele que me bateu muito, mas aceitar que ele me deu a vida. Senão, o que vai acontecer é que eu vou repetir padrões dele. Sem eu perceber, eu vou repetir. Ontem, por exemplo, eu fiz uma constelação de uma pessoa
que estava negando a mãe, que estava reagindo contra a mãe. E aí nós fomos, no padrão dela infantil, ela tinha sido ameaçada pela mãe de morte. E ela ficou com tanta raiva da mãe até hoje que ela não conseguia perdoar a mãe. Só que a mãe é amorosíssima, está sempre querendo proteger, é excesso de zelo, né? Então é aquela mãe que diz, eu te mato, menino, não sei o quê. E chega às raias da loucura quando a criança apronta alguma coisa, ou pelo medo de perder o filho, isso acontece. Mas quando você vai ver, existe uma reatividade de exclusão na família, onde houve exclusões dos homens, das avós, dos avós, de uma parte de outro, onde eles casaram e o cônjuge casou com uma pessoa mais humilde, digamos assim. Esse tinha dinheiro, esse não tinha, esse fugiu e a pessoa foi excluída da família. Então, ela não é mais aceita pela família porque ela casou com uma pessoa que não era aceita pela família. Isso aconteceu nas duas famílias e quando ela percebeu, ela estava repetindo a mesma história da exclusão da família. Tanto nisso com a família da nora, né, que era a esposa do filho. Então, o que acontece? Ela percebeu no final do trabalho que ela estava fazendo o mesmo com a nora sem querer, né? Não estava aceitando. E porque a nora era humilde, era pobre, né? Então ela estava repetindo o processo da família e você não percebe que está fazendo isso. Ela percebeu na hora da dinâmica da constelação, onde isso foi se desdobrando, né? Então, o que ia acontecer? Ela ia perder a família, a única família que ela tem, né? Que é esse filho, essa esposa dele que chegou agora. Então, existe uma dinâmica oculta por trás que você tem que decidir. Quem vai decidir é você. Se você deixa essa história com dignidade, cada um carrega o que é seu e cresce no aprendizado, na experiência, no conteúdo que teve nessa vivência, ou você abraça isso e carrega. A escolha é sempre nossa. Tudo que a gente atrai nesse campo de polaridade é uma atração nossa baseado no nosso sistema de crença. Da crença que nós trazemos dos nossos ancestrais, da nossa vivência familiar, da nossa experiência de vida, nos amores mal elaborados e tudo mais. Então, assim, quando você tem essa simbiose no início com a mãe, você quer ser nutrido, quer ser aquecido, mas você tem uma necessidade de ir para o mundo, de ser, de agir, que é a parte do pai. Então a mãe acolhe, a mãe cuida, a mãe educa e o pai direciona, o pai orienta, né? Mas muitas vezes o pai não está presente e a mãe tem que fazer essas duas funções. Ou um avô pode fazer isso, ou um tio, ou um padrinho, né? Então nós precisamos olhar para essas dores infantis, dores da nossa alma, dores que nós carregamos dos nossos ancestrais, dos nossos entes queridos, e nós precisamos fazer o quê? Acolher isso. O que eu chamo de acolher? Acolher quer dizer aceitar. A aceitação é uma escolha genuína de coração. Não é uma aceitação, ai, que remédio, não tem jeito, né? Eu vou ter que aceitar. Não. Pai e mãe, por pior que for, eles deram a vida. Por pior que ele seja. Ele fez as escolhas dele. Mas no momento, você nasceu deles, então você tem que aceitar. E toda a sua história anterior, assassinatos, suicídios, acidentes traumáticos, seja lá o que foi, você tem que aceitar, porque faz parte da sua história. Nós não podemos mudar o passado, nós só podemos mudar o futuro. Mas o futuro só muda se no momento presente nós aceitarmos essas contrapartes, nesses equilíbrios que estão em desequilíbrio dentro da nossa imaginação, né? Que são histórias ancestrais vindas de então, que nós
atribuímos a nós mesmos e repetimos o processo. Deixa eu beber uma água, que eu falo muito. Bom, então, dentro desse movimento, nós criamos, quando nós não conseguimos crescer, nós criamos algum mecanismo de sobrevivência, muitas vezes. Quando nós, por exemplo, precisamos do afeto da mãe. Quantas crianças fingem que estão doentes? Para poder a mãe tomar conta, a mãe cuidar, né? É a única forma de eu receber esse carinho. Como é que eu vou olhar para o carinho quando eu refletir isso numa parceria amorosa, afetiva, né? A quem eu vou trair? De que forma que eu vou trair mais do mesmo? Um homem ou uma mulher que não seja muito amorosa, que não seja muito carinhosa, porque essa mãe não era? As relações seguras, elas são vivenciadas quando uma família ela tem equilíbrio, né? Nesse pai, nessa mãe, no masculino e no feminino, quando existe uma harmonia num casal, mas muitas vezes não existe. Existe abuso, existe violência, existe separações, perdas, guerras, que vêm desse campo. E nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Se foi no nosso campo de família, é difícil, é duro, é dolorido. Às vezes a gente não quer olhar para isso, porque nós sofremos abuso, porque nós apanhamos muito. Tem pais que não sabem conversar, só sabem bater, né? Ele é que manda. Existe uma prepotência, uma arrogância. Mas nós precisamos olhar para isso, acolher a nossa criança. Porque senão a gente vai ficar infantilizado e não vai assumir a nossa fase adulta. Então, dentro de uma constelação, a criança tem que ser colocada, tem que ser vista, tem que ser acolhida. Se o pai e a mãe não foram grandes o suficiente, porque faltou para eles algo que desse suporte, que desse segurança no masculino e no feminino deles, o que cabe a nós? Trabalhar isso. Porque eles não vão mudar, a não ser que eles queiram. Mas você, colocando uma constelação, você pode chegar até lá, nesses masculinos e femininos feridos que vieram lá de trás e que estão reverberando em você hoje, nas suas ações, nas suas relações, e você trabalhar isso de uma forma amorosa. Ressignificar isso, mas principalmente acolher a sua criança, porque você sempre esteve lá. Em todos os momentos da sua vida, a única pessoa que nunca te abandonou foi você. E a única pessoa que não pode te abandonar é você. E você tem o masculino e o feminino dentro de você. Então você tem que harmonizar essas duas polaridades que estão gritando aqui, né? Isso é o que a gente sabe naquilo que a gente administra aqui, né? Então nós temos duas pessoas dentro de nós. Imagina! Já é difícil administrar essas duas pessoas que existem dentro de nós. Imagina quando a gente se junta com uma outra pessoa, somos 4. Vocês já pararam para pensar nisso? Que você e seu marido, você e seu namorado são 4 pessoas numa cama, numa casa, numa relação? Hã? Então é isso que eu queria que vocês pensassem. Esse movimento de você equilibrar essas contrapartes suas é que é importante. Não importa quem seja, importa é que você acolha aquilo que ficou mal resolvida. Porque se você tem uma criança ferida com seu masculino, que pode, com aspecto masculino, com uma força, e você tem dificuldade de ir para o mundo, então o que faltou? Quem que faltou? Foi pai? Foi alguém que te direcionasse? Foi mãe? Quem estava ali para fazer esse movimento ou que não estava? Então, isso é o que você tem que resgatar. Porque senão a gente vai espelhar isso nas relações. Se nós não equilibrarmos esses 2 aspectos dentro de nós, quando juntar os 4, vai ficar mais difícil ainda. Porque os espelhos vão se refletir e vai fazer um prisma.
Você sabe o que é um prisma? Pois é. E aí vão para os filhos, vão para os sócios, vão para os vizinhos. Fica complicado, muito complicado. Então, nós não podemos negar os traumas e fingir que nada aconteceu, né? Então, o que nos salva é olhar, identificar, e é como se você tivesse que furar essa parede, né? Mesmo que ela seja difícil, você precisa fazer britadeira, fazer uma cinésio, fazer uma constelação, fazer um atendimento com um psicólogo, fazer trabalho xamânico, não sei, se vira, vai olhar para essa dor, escreve, olha para ela, chora, rasga, queima. Esse é o movimento, né? Até você acolher essas duas partes feridas ou que vêm lá de trás. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso? Quer fazer alguma pergunta? Porque as situações difíceis do passado, elas continuam se repetindo. A constelação virtual que você está perguntando, estão me perguntando como funciona a constelação virtual. Não é virtual, por online. Nós fazemos, isso sempre foi feita, uma constelação com bonecos. Nós sempre fizemos isso pessoalmente ou online. Eu sempre fiz. Eu aprendi com a Sieglind, que foi ela e o Jacob, que foram meus professores em 2000. E eles é que criaram esse movimento dos bonecos, né? E os bonecos, assim como as pessoas, eles têm uma forma de se movimentar, né, dentro do campo. Que na hora que você escolhe e coloca, ele já tem uma posição de olhar, ele já tem um braço, ele já tem uma sensação que roda. Às vezes o movimento na mesa faz com que um boneco vire. E várias situações, nós temos cartas com palavras que agora foi introduzido, e está sendo muito bom, que são as palavras sistêmicas, né? E tem outros recursos, nós temos vários recursos para que seja usado, e isso é visto da mesma forma, e o efeito, que as pessoas se preocupam, é com o efeito. Selene, mas o efeito dos bonecos, do online, é a mesma coisa de que com pessoas, de quando você faz com pessoas? Então deixa eu te dizer uma coisa. O que é importante numa constelação? Seja online, seja presencial, seja com bonecos, ou seja com pessoas, ao vivo e a cores. O que é importante é a sua percepção como cliente da sua história. É a sua percepção, o seu entendimento e compreensão de todo o significado do que veio da sua história, do que apareceu da sua história, de como aquilo foi ressignificado e de como você acolheu aquilo no seu coração. Porque o sentimento emocional não interessa se é dos participantes, tem que ser o seu. O seu é que é importante, porque a história é sua. Embora, quando a gente faz em grupo, as pessoas têm emoções porque elas têm ressonância com a sua história. Elas estão vivenciando dentro daquele papel, num cenário que não é dela, imagens virtuais do imaginário familiar dela. Ela não está trabalhando ela está trabalhando a sua história como cliente. A sua história é que é importante, é que precisa ser vista, que precisa ser acolhida e que precisa ser ressignificada com os personagens que são da sua família.
E quando essa história que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, agora, dessa moça que fez um trabalho que ela percebeu o quanto que ela estava excluindo, da mesma forma que os ancestrais excluíram, por quê? Porque, de certa forma, esses ancestrais que excluíram a avó dela, o avô dela, de uma família ou de outra, eles também foram excluídos por esses excluídos. Eles também não foram mais aceitos. Eles também não procuraram mais eles. Percebe? Não é só eu que excluo. Eu excluo quando eu também não aceito. Então, mesmo que eu tenha sido excluído, eu digo, também não me interessa, não quero nem mais olhar. Eu estou excluindo. Eu não estou aceitando. Percebe? Ou quando eu repito um padrão do meu pai, eu estou fazendo mais do mesmo. E eu não estou percebendo que isso a gente chama, eu estou honrando aqueles que foram excluídos. Mas, na realidade, todos pertencem. E como fica quando houve abandono total de pai e mãe? Aí é outro departamento, vamos chegar. Então, o que acontece? Ele precisa entender o seguinte: se você foi abandonado por pai e mãe, você tinha na sua alma alguma história que precisava vivenciar isso. E nós precisamos ver a quem esse pai e essa mãe estavam honrando. A que história eles estavam repetindo. E sobrou para você. Agora, você não pode negar que você teve um pai e uma mãe biológicos. Pai e mãe biológicos têm que ser acolhidos no coração da gente. Porque você não é filho de chocadeira. Não importa o que os pais fizeram, se morreram, se mataram, se te abandonaram, não sei. Eles tiveram uma oportunidade de se encontrar e conceber você. Essa foi a função do pai e mãe biológico. Conceber e te dar a vida. Agora, o que você vai fazer com a vida que eles te deram, aí é uma escolha sua. Fica um sentimento de abandono? Fica. Mas como que você vai usar esse abandono? Você vai abandonar também? Você vai sempre culpá-los por se sentir abandonado? Ou você vai ter a oportunidade de olhar para eles e perguntar para eles o que aconteceu? Eu gostaria de conhecer a minha história. Mas se você não tem oportunidade, porque às vezes você nem sabe quem são os pais, muita gente abandona ou dá o filho e elas ficam sem saber quem é. Não importa. Nós vimos vários programas de televisão, gente que fica 20, 30 anos correndo atrás do pai e da mãe ou atrás dos filhos, né? Porque foi roubado ou porque deu e depois se arrependeu. Existe essa força simbiótica, essa força é uma ressonância, é um cordão umbilical que nunca se rompe, porque sempre vai existir esse afeto e esse amor. E você tem que agradecer a eles a vida. Não importa o que aconteceu, não importa o que houve. Você teve experiências fantásticas, você teve pessoas que te acolheram, né? E quem teve situações dessa, que tinha pai e mãe, como eu tive um cliente que fugiu de casa porque ele apanhava que nem um boi ladrão. Esse homem saiu de casa, criança com 12 anos de idade, ele fugiu de casa, viveu na rua como um mendigo no meio de drogados. Mas esse menino, ele nunca perdeu o brio dentro dele, porque ele disse: eu não vou viver uma vida dessa. Eu nunca mais vou ser escorraçado na minha vida. Quando isso acontece, você tem duas escolhas. Gente, isso é polaridade. Presta atenção. Ou eu escolho viver mais do mesmo, ou eu escolho dizer: eu vou fazer tudo diferente. Mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham pecado, mesmo que eles tenham me machucado, mesmo que eles tenham sofrido, mesmo que eles tenham perdido, eu vou lutar para ter e fazer diferente. E ele conquistou.
se formou em advogado, ele conseguiu se encostar numa casa e pedir para fazer limpeza e foi pedindo um emprego. A mulher foi ficando com pena dele, deu um lugarzinho para ele dormir lá, ele se transformou num empregado da empresa, foi crescendo, ela pagou o estudo dele, se formou em advogado, um excelente publicitário, né? E fez a vida dele. Casou e tudo mais. Então, assim, ele podia ter continuado na rua até hoje. Como identificar o padrão que está nos afetando? Fazendo aquele exercício, se colocando naquele lugar. Porque a tua alma sente. Ela sente exatamente da onde vem aquela dor. E aí você, vivenciando aquela dor, por exemplo, se você foi para um aspecto masculino e ali você sentiu tristeza, você tem que olhar para trás e ver dentro da sua leitura infantil quem era triste, quem viveu uma morbidez, uma perda, uma dor, uma separação, né? Porque a tristeza vem de alguma coisa assim, de uma vivência dolorosa. E aí você pode perceber a quem você esteve mais próximo, a quem você se identificou na tristeza, né? Que às vezes são padrões, você repete sem perceber. Ou vice-versa, no lugar da mulher também. Alguma outra pergunta? Alguém fez o exercício e tem mais alguma pergunta? Que a gente agora tem quase 15 minutos só. Alguém teve dificuldade quando fez o exercício que eu deixei no Instagram? Vocês tiveram alguma dificuldade para sentir ou identificar a dor que vinha desse masculino e desse feminino? Oi, Carola. Boa noite. Vamos entrando. Então, ninguém tem alguma outra pergunta? Não? Então, o que nós precisamos dentro desse trabalho é identificar. A pergunta ficou respondida a respeito do trabalho online? Alguém ainda tem alguma dúvida? Porque o trabalho online, ele faz com que você perceba esse movimento e identifique exatamente aquilo que ficou ruim para você e que você precisa ressignificar. O exercício está no Instagram. Eu fiz o chamado e falei para vocês irem no Instagram que tinha lá gravado um exercício. Então ele está lá e vocês podem copiar e fazer, porque eu queria que vocês fizessem para hoje vocês poderem vir trazer perguntas. Os efeitos de um segredo no sistema familiar. Bom, eu senti os dois nas duas polaridades. E você falou que é bom. Poderia explicar por quê? Porque se você tem uma sensação agradável com o seu masculino e com o seu feminino, eu acho ótimo. Se não te traz dor, se não te traz nenhuma lembrança triste ou desequilibrada, ou ansiosa, ou uma tensão, ou uma puxada para trás, alguma coisa assim, é sinal que está mais equilibrado, que você já trabalhou bastante. O que fazer com uma mãe que não permite que as filhas vejam o pai? O que fazer com a mãe? O que a mãe tem que fazer, né? Nós não podemos fazer nada, quem tem que fazer é a mãe. Se a mãe não permite que os filhos vejam o pai, ela está excluindo o pai. Não é? E ela escolheu esse homem para dar esses filhos para ela. Então, esse homem deu presentes a ela, que são esses filhos. E ela deu presentes a esse homem. Ela não pode negar ao pai
ver os filhos, tá? A não ser que tenha acontecido algo como abuso, como violência, como risco de vida, ele seja algum louco, alguma coisa assim. Mas se não existe nenhum problema desse nível, o pai tem todo o direito de ver o filho, porque o que vai esse filho pensar dessa mãe amanhã? A quem esse filho vai honrar amanhã? Ao pai que foi excluído. Ele vai para o lado do pai e ele precisa do pai. Todo filho precisa do pai e da mãe. Você está se separando do marido e não das crianças. As crianças não têm nada a ver com o casal. Casal é história deles. Eles é que resolvam como adultos. Porque se eles estão brigando, eles ainda estão vivendo como crianças. A criança deles está mal resolvida com alguma coisa. Porque quem tem a sua criança bem resolvida não briga. Ele abre, ele concede, ele permite. Ué, como ela vai impedir que um pai veja um filho? Não pode. Que mais? Qual é a pergunta acima, gente? Porque não dá para ver, vai passando muito rápido e eu fui falando. Celinha, fale, por favor, sobre a pergunta acima. Qual é a pergunta acima? Pergunta aí de novo. Qual é a pergunta? Bom, tem pouco tempo, hein, gente? Oi, Carlinha. Celinha? Bom, qual o efeito de um segredo do sistema familiar? Bom, isso não está muito dentro do tema de hoje, que é a polaridade, né? Mas o segredo familiar são coisas que fazem parte do campo, né? Existem várias histórias que são exclusões. Um segredo é sempre uma exclusão. É sempre algo que foi excluído do campo para que ninguém soubesse. O segredo já é isso, né? Não quer ser divulgado. Existem segredos que muitas vezes são revelados numa constelação, porque eles são permitidos ao longo do tempo e das descendentes que vão nascendo, é permitido que eles saibam. E tem outros segredos que você trabalha e você não consegue, eles não conseguem ser revelados. E você, como constelador, não pode de jeito nenhum invadir essa seara. Você tem que respeitar o campo, porque o campo é que te diz o que fazer. Nós, como consteladores, não podemos invadir esse terreno. Esse terreno é muito delicado. Isso é uma aula, tá? Então, os segredos têm que ser respeitados. Uma hora eles podem ser revelados, mas se não, a gente, fica quieta, trabalha naquilo que aparece e deixa quieto. Porque nós, como facilitadores, não podemos mudar as histórias. Nós colocamos a serviço do campo da família, para que o campo possa se reorganizar e olhar mais uma vez para a história, se permitir olhar para essa história mais uma vez, para que eles possam ressignificar algo que eles fizeram lá atrás, né? Então, seja dentro dos bonequinhos, numa constelação ou com pessoas, é a mesma coisa. O fenômeno se manifesta e aparece. Como identificar os motivos aos quais sentimos bloqueios que não sabemos de onde vêm? Bom, quando nós colocamos aquilo que está nos bloqueando. Seja afetivo, seja profissional, seja financeiro, seja lá o que for, seja saúde. E nós não precisamos, às vezes, saber de onde vem.
Muitas vezes ele se manifesta, ele é reciclado, às vezes com a constelação, aparece da onde é, você consegue identificar sim. Você não sabe, mas você acaba identificando. Porque à medida que o trabalho vai se abrindo e vai se mostrando, ele vai nos mostrando qual é o próximo passo. O fenômeno ele vai se ajustando, as pessoas vão aparecendo, o cliente ele vai lembrando de situações, o boneco ele olha para um determinado lugar, ele dá uma volta, ele sai, e isso vai se mostrando qual é o caminho que o campo quer que você veja, que você olhe, que precisa ser resolvido. E não é você que vai dizer, então eu fiz uma anamnese, porque ela tinha isso, deve ser isso, eu vou colocar isso. Jamais! Um bom facilitador não mexe no campo. Ele se coloca a serviço e o campo traz para você aquilo que pode ser visto. Com amor, com respeito, por todo mundo. Ficou clara a pergunta, a resposta? Agora é o máximo de onde a gente pode ir. Num treinamento, numa formação, aí a gente vai falar muito mais. Alguma outra pergunta, gente? Eu gostaria muito que vocês tivessem feito. Kael, querido! Beijo, saudade de vocês demais. Oi, Irene! Minha amiga facilitadora, nos formamos juntas na primeira formação latino-americana que teve no Brasil em constelação. Carol, Regina, gente, assim, foi muito bom ter vocês aqui e eu gostaria que vocês pudessem fazer mais perguntas, se tiverem perguntas, eu também te amo, Kael. Gratidão a todos vocês. Irene, saudade de você, querida. Então, o importante é que a gente perceba essas duas forças que contrapõem dentro de nós, na nossa gratidão a todos vocês, que estão puxando a gente para um lado e para o outro, né? Por exemplo, numa briga de casal, os pais se separam e aí fica a disputa de um filho. O pai quer levar, a mãe quer levar, o pai quer levar. Gente, os dois têm direito, vamos combinar? Em geral, quem fica é com a mãe, né? Principalmente se os filhos são pequenos, né? Porque existe essa força amorosa de apoio da mãe, mas a mãe nunca pode negar esse contato com o pai que é saudável para a criança. A criança precisa desse contato com o pai. Agora, se o pai tem dificuldades e o pai não procura os filhos, o pai rejeita, ou o pai faz outra família e esquece dos filhos, aí o que você pode é fazer uma constelação para colocar ordem nesse campo de família e fazer uma conciliação, né? Conciliação de alma. Porque às vezes o cara não quer. Então você diz, tá bom, ele não quer vir, ele não quer fazer, mas eu vou fazer, né? E hoje nós vimos no direito, né? Essa parte da constelação está ajudando a tantas conciliações de casais, que é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Oh, meu amor, vocês também são minha inspiração. Então, nós temos o papai e a mamãe dentro de nós, que nós temos que olhar com carinho e respeito, por tudo, principalmente por essa vida, por essa manifestação de alma, porque a gente tem tanta coisa dentro de nós que nós não conhecemos, nós nem sabemos quem nós somos, né? Porque nós pensamos que somos de um jeito, mas nós crescemos sem saber a metade dos recursos que nós temos dentro de nós. E nós precisamos olhar para esses recursos. O que é recurso, gente? São talentos que você herdou da vovó, do vovô. Eu, quando olho para o meu pai e para minha mãe, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, os dois eram de ação, os dois eram criativos.
Então, assim, minha mãe era muito criativa. Minha mãe fazia vestidos maravilhosos, fazia bolo maravilhoso. Eu, com 7 anos de idade, eu aprendi a bordar. Eu bordava, ela estava costurando, eu estava costurando do lado. Então, ela me ensinou. Quando a minha mãe morreu com 12 anos, eu sabia cozinhar, passar, lavar, costurar. Entendeu? Eu tomei conta da casa. E meu pai era um homem dinâmico também, empreendedor. Eu, quando era criança, meu pai comprou um terreno, isso há, sei lá, não vou dizer a idade, mas mais de 40, mais 50 anos atrás. 50 anos atrás eu era criança. Ele comprou um terreno e plantou 300 pés de coco, porque ele queria engarrafar água de coco, gente. Ninguém sonhava em engarrafar água de coco, meu pai já estava fazendo essa pesquisa lá atrás. Ele só não teve cacife para bancar essa história, mas criatividade ele tinha muita. A Kael está dizendo que a mãe dela era uma mistura de Elke Maravilha com Hebe Camargo. Duas mulheres dinâmicas, maravilhosas, né? Cabeça feita. Então isso é ótimo, por isso que você é uma cabeça feita. Então a gente tem que olhar, gente, parar de olhar para a tristeza, parar para aquilo que deu dor, parar de olhar para o sofrimento só, porque nós temos uma polaridade, nós temos escolha. E nós podemos olhar para tudo de bom que vem de lá de trás, porque não só vem coisa ruim não, ué, né? Então vamos ver, meu pai fez isso, mas quais eram os aspectos bons? A gente não faz isso com o marido? Esse marido não tá legal, peraí, vamos fazer uma lista das coisas boas e das coisas ruins. O que eu posso mudar, o que eu não posso, o que eu posso aceitar, o que eu não posso. Contudo, eu posso fazer isso. Isso é usar a parte cognitiva. Nós temos escolha. Então vamos olhar essa parte cognitiva. Mais alguma pergunta, gente? Não? Aqui é madrugada. É Graça, você tá longe, né? Você já tá de madrugada, mas eu agradeço a você ter ficado até de madrugada para poder assistir minha live. Saudade. Oi, Irene. Eu não entendi bem o que você quis dizer. Acho que o corretor mudou algum nome aí. Então, gente, a polaridade é isso. É pai e mãe dentro de nós, são os aspectos masculinos e femininos que recebemos desse campo da família. Vamos nos rever. No Brasil ou em Portugal, nós vamos estar junto, não tenha junto. Oi, Luísa! Bom te ver, Tiago. É muito bom quando os sobrinhos estão aqui, né, Tiago, Luísa? Os sobrinhos, a família está vindo aqui olhar. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque eles são jovens e já estão tendo oportunidade de olhar para ter esse olhar, né? Irene, obrigada, você também. Nós somos pioneiras, 20 anos de chão de constelação, mais, né, 22 anos de constelação, 23, já é muita coisa, muita constelação feita, muita experiência, muito treinamento. A gente tem muito assunto, né? Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Quinta-feira, às 20 horas, estamos de novo aqui, ok? Eu ainda não sei o que eu vou falar, mas eu mando para vocês. E também não esqueçam de ir no YouTube. Eu vou colocar tudo lá em cima, tá? Se vocês perderam alguma palestra, alguma coisa, eu coloco lá. Oi, Lu Salvatore. Beijão, meus amores. Foi um prazer. Irene, até breve, querida. Quando eu estiver em São Paulo, vamos ver se a gente sai para tomar um café. A vida da gente agora não pode ser mais corrida. Essa quarentena veio, esse isolamento veio para baixar a nossa onda e dizer, vamos viver mais, gente. Beijo. Tá salva assim. Ela vai ficar salva e vai pro YouTube, tá bom? Beijo, linda. Tchau, amor. Tudo bem para vocês? Um beijo grande. A gente pode falar sobre isso, sobre essa polaridade bissexual, homossexual, outro dia. Tem 1 minuto, não vai dar tempo, ok? O que importa é a presença de todos vocês aqui. Eu fiquei muito feliz de ver todo mundo aqui. Beijão!